Muito boa tarde, uma vez mais. Bem-vindos à última conversa cruzada da 5ª edição do Festival Literário da Madeira. Permitam-me que vos recorde que após esta conversa cruzada, a Nova Delphi promove o lançamento do livro do brasileiro Marcos Pérez, um livro que se intitula, e não se choquem, O Evangelho segundo Hitler. O livro será apresentado pelo ilustre Manuel Jorge Marmelo. Portanto, logo após esta sessão, estão todos convidados também para assistir ao lançamento deste livro, a obra de estreia do Marcos Pérez, que conquistou os dois grandes prémios literários no Brasil e foi finalista do Prémio Jabuti. Bom, quanto a esta mesa, se calhar somos todos construtores de ruínas, é essa a nossa missão, se calhar. É por isso que a Elisa, minha colega, sugeriu este mote do Derrida: como amar outra coisa que não a possibilidade de ruína. Para moderar esta conversa, digo moderar com propriedade, porque é preciso moderar a ruína, chamo ao palco o arquiteto Rui Campos Matos. Ao centro. Num alinhamento improvisado, opto por dar primazia às senhoras. Chamo ao palco a escritora Isabela Figueiredo. Uma vez que falei sobre... iniciei esta intervenção com uma referência ao brasileiro Marcos Pérez, chamo ao palco Marcos Pérez, o autor de Evangelho segundo Hitler. Estamos todos aqui, mas falta um. João Luís Barreto Guimarães, grande poeta, cujo último livro se intitula precisamente Você Está Aqui. Espero que, João, ao palco, espero que seja um prazer para todos estarem aqui. Obrigado. Claro que era só para criar um pouco de expectativa, e isto eu explico porquê. Porque há um ano nós tínhamos o Paulo Moura confirmado no festival, e quem assistiu à mesa se calhar questionou-se: bem, o Paulo Moura não vem. E era só para criar a expectativa. O Paulo Moura está entre nós. Paulo Moura, repórter e escritor. Bom, muito boa tarde a todos. Eu agradeço o facto de me terem convidado para moderar esta conversa. Eu sou aqui um pouco como uma carta fora deste baralho, não é? Porque sou arquiteto, artista plástico também considero, não como a minha profissão principal, mas ilustrador, não artista plástico, mas ilustrador. E agradeço muito o facto de me terem convidado aqui, a possibilidade de estar com estes nossos amigos aqui. Vou começar por apresentá-los, penso que é o primeiro passo a dar. Começo por uma ordem que é a ordem que está na página da net, que foi aquela que eu aqui imprimi. O João Luís Barreto Guimarães, à minha direita, é poeta, médico especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. Tem já uma vasta obra de poesia publicada desde 1989 até hoje. Obra essa recolhida numa poesia reunida da Quetzal e publicada em 2011. Uma compilação
portanto, de 22 anos de poesia, corrija-me se estiver errado. O último título da obra do João Luís Barreto Guimarães é Você Está Aqui, é esse o título, também publicado pela Quetzal em 2013, certo? A Isabela Figueiredo, aqui à minha lado direito, nasceu em Moçambique, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2005. Especializou-se em estudos sobre as mulheres na Universidade Aberta de Lisboa, certo? Trabalhou como jornalista no Diário de Notícias, é professora de português do ensino secundário desde 1990. É autora de Conto é como quem diz, 1988, e em 2009 publicou Caderno de Memórias Coloniais. No outono de 2011 foi escritora em residência na University of Notre Dame dos Estados Unidos da América, onde desenvolveu workshops de escrita criativa e um seminário Fat Woman, Exclusion and Desire, sobre a gênese e alguns dos princípios que orientam a construção do seu próprio romance, intitulado A Gorda. Próximo romance. Próximo romance. A Gorda. Sim, senhor. Paulo Moura é jornalista do Jornal Público desde a sua fundação. Em 1989, concluiu o curso em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto. Foi correspondente permanente nos Estados Unidos, Canadá e México e em Portugal. Assumiu a edição da Revista Pública. Certo? A partir do ano 2000, notabilizou-se pelo trabalho realizado em cenários de guerra e de catástrofes naturais como o sismo do Haiti ou a Primavera Árabe. Ao seu diário da Primavera Árabe foi atribuído o prémio Gazeta na categoria de imprensa e, para além deste, mais 3 grandes prémios de reportagem escrita do Clube Português de Imprensa e o Prémio de Jornalismo O Futuro da Europa. Autor de várias obras de índole jornalística e de um romance, 1147, O Tesouro de Lisboa, certo? Longe do Mar é o seu mais recente livro. O Marcos Pérez nasceu em Maringá em 1984, é bacharel de Direito e atualmente trabalha no Tribunal de Justiça do Estado de Paraná. Estreou-se com O Evangelho segundo Hitler, publicado pela Record em 2013, e recebeu o prémio SESC de Literatura em 2012, 2013 e o prémio São Paulo de Literatura em 2014. Que fim levou Juliana Klein é o seu novo livro, um romance policial que será publicado em junho de 2015, também pela editora Record. A editora Nova Delphi apadrinha, aliás, a estreia literária do Marcos Pérez na Europa, com a publicação do Evangelho segundo Hitler, que, segundo creio, será agora, de seguida, feita o lançamento desse livro. Ora bem, o tema ou o lema que me foi dado para iniciar esta conversa foi uma frase do Jacques Derrida que diz o seguinte: como amar outra coisa que não a possibilidade de ruína. Bom, eu devo dizer que não sou um conhecedor da metafísica do Jacques Derrida, nem me atrevo a tal, não é? Mas faço uma leitura desta frase como arquiteto, não é? E é uma frase muito bonita. Faço uma leitura literal, digamos assim, desta frase, porque, de facto, a possibilidade de ruína é uma condição inerente a toda a arquitetura. Para os românticos, ela era o estado sublime da arquitetura, aliás. Não é? O John Swan, que é um arquiteto da transição do século XVIII para o século XIX, um dos primeiros românticos,
trabalhou no Banco de Inglaterra, um homem que tem um museu em Lincoln Inn Fields, que eu, aliás, recomendo a visita a quem for a Londres. É um museu muito bonito, uma das obras desse arquiteto, John Swan. Depois de trabalhar 45 anos no projeto do Banco de Inglaterra, pediu a um aguarelista que fizesse um desenho desse banco, ou dessa sua obra, em estado de ruína, como ele seria daqui a 2000 anos. Não é? Portanto, era este amor, portanto, era considerar o estado superior da arquitetura seria o estado de ruína. Não é? Já o Byron também, para o Byron, o poeta romântico, era muito importante. A ruína tinha um significado especial, não é? Significava essa transitoriedade dos impérios e da nossa presença no mundo, não é? Esse amor que os românticos tinham pelas ruínas era uma coisa de facto importante. E, portanto, houve uma conversa que eu tive aqui há tempos com o Vítor Sousa, num programa de televisão, em que nós discutimos um pouco esta situação das artes. Falava-se da arquitetura e das outras artes e da importância digamos assim, da importância de cada uma das artes, da relação entre elas. E eu, na altura, citei um soneto do Shakespeare, que era o soneto 55, que começava assim, não é? Not marble, nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. Nem o mármore, nem o dourado monumento dos príncipes poderão exceder esta rima poderosa. Isto na minha tradução, não é? Isto é, nada poderá sobreviver. Quer dizer, mais do que qualquer arte, a mais importante talvez seja a arte da palavra, a literatura, a poesia, a prosa, não é? É a frase do Hugo, ceci tuera cela, apontando para a palavra escrita, para a imprensa, para a invenção da imprensa do Gutenberg. Portanto, ceci, que é a imprensa, matará, tuera cela, quando o cela era a Notre-Dame, a arquitetura. Não é? Estávamos a falar de arquitetura e de literatura. Não é? Portanto, digamos que a minha arte, que no fundo é a arquitetura, e o desenho também, porque eu sou ilustrador, são artes efêmeras ao lado da poesia e da prosa, que são artes que não morrem, não é? O seu suporte, hoje em dia, é intemporal, porque são números. Quando escrevemos, a imprensa, Gutenberg, o número, o digital, tornam imortal, digamos assim, a produção dos escritores e dos músicos. São artes que não são efêmeras, ficam para sempre. Mesmo que estes meus amigos, no futuro, nos próximos 100 anos, quando já cá não estivermos, nenhum de nós, venham a ser esquecidos, aquilo que eles escreveram vai perdurar no tempo, não é? Porque é imaterial. A arquitetura morre, transforma-se em ruína e desaparece. O desenho, a pintura morre, desaparece. É efêmera. Ora bom, e é este tema que de facto é a primeira questão que eu vou pôr. Se calhar vou começar pelo João Luís Barreto de Guimarães, como poeta, não é? E pôr-lhe exatamente esta questão, não é? É o tema da ruína. Sem consciência, independentemente do ficar ou não ficar, que está a escrever para a eternidade, mesmo que seja esquecido nos próximos 100 anos, essa poeira do que escreveu vai se manter e vai permanecer, não é? E se calhar vai ser relembrada por gerações daqui a muitos anos. Qual é a sua ideia? O que é que pensa sobre isto? Sobre esta questão, talvez um bocado abstrusa que eu ponho aqui, mas para mim tem algum significado. Muito boa tarde a todos. Eu começava por agradecer ao Francesco e ao Vítor e a toda a equipa por uma vez mais me terem convidado a estar presente
E se calhar, com sua licença, porque é moderador e irá perceber porquê pelo título, eu iria ler um pequeno texto que escrevi que não só julgo que responde a essa pergunta, como enquadra a mesma relativamente à minha profissão de cirurgião reconstrutivo e também à minha condição de poeta. E o texto chama-se Arquitetos do Tempo. A ruína é algo com que me cruzo frequentemente. Enquanto cirurgião reconstrutivo, a ruína com que me deparo é da ordem do dano, do estrago, do escangalho, do esfacelo, do destroço, do esmagamento, da ferida, do lenho, da úlcera. Enquanto poeta, a ruína que me apraz é diferente. É mais da ordem da perda, do declínio, do abismo, da desolação, do escombro, do fracasso, da queda, do silêncio, da dor. Diante da ruína, a minha atitude enquanto cirurgião reconstrutivo é manifestamente diversa da que tenho enquanto poeta. Não passa pela cabeça tentar persuadir uma paciente a conservar a ferida, o lenho, a úlcera. O que se espera de mim é que a tente encerrar, apagar, eliminar esse tipo de ruína. Que de modo algum a sublime, a sacralize, a eleve a um estatuto estético definitivo. De modo diverso, enquanto poeta, não passa pela cabeça encobrir a queda, o silêncio, a dor. O que o leitor espera de mim é que a descreva, a enuncie, a erga ao lugar ético da literatura. Assim ocupo os meus dias, incapaz de ter com cada palavra uma atitude única, como com a palavra ruína, tentando eliminar a ruína concreta, mas sublimando a ruína abstrata. Ora, acontece-me amar ambas. A ferida que devo encerrar e a dor que faço por descrever. Qualquer um de nós aqui presentes não vive rodeado de outra coisa que não de ruínas, marcas, destroços, sobras, avarias. É o puxador da porta da cozinha que está avariado há mais de um mês. É a chávena esquinada de café que a cada quinta-feira nos roda pelas mãos. São as rugas e as rídulas que o tempo faz questão de ir pousando a cada dia sobre a pele como vincos num lençol matinal. São, por fim, as pedras magoadas da cidade, as dores que não nos abandonam nunca os ossos, as nossas próprias derrotas. Os dias nascem longos, depois tornam-se curtos, depois tornam-se longos outra vez, como compete às estações. Até que chega um dia em que, sem entendermos muito bem porquê, por força da idade ou de algum rito de passagem, sofremos uma transformação. Subitamente deixamos de nos preocupar com as razões e aprendemos a viver com as nossas ruínas, as físicas e as mentais, como algo que muito naturalmente faz parte de nós, com uma natural inevitabilidade. Pura e simplesmente deixamos de as querer apagar. Também não nos demoramos muito a sublimá-las. Antes, as reabilitamos, as restauramos, as reocupamos, tornamo-nos arquitetos do tempo. Como alguém que restaura uma casa, por exemplo. Uma casa antiga, abandonada, com o chão levantado, as paredes descascadas e diz: aqui fica uma porta,
Aqui as janelas, aqui uma claraboia, por aqui entrará a luz. Honrando vidas complexas que antes de nós ocuparam esse lugar, acrescentando as nossas vidas a essa nova geografia. É quando a ruína passa a significar aprendizagem, saber, conhecimento. Quando a experiência vasta se reflete na ruína. Quando a ruína contém história, tempo, memória, trajeto e vivência. Quando a ruína é patine. Quando a ruína, afinal, passa a ser interiorizada, incorporada no corpo, como algo normal, comum, expectável, aceite na justa medida em que é possível aceitar o incompleto na mente e no corpo, um incompleto que é mais verdadeiro porque verosimilhante, não distante de uma possibilidade de beleza necessariamente precária e esquiva. Como amar outra coisa que não uma ruga inteligente. Como amar outra coisa que não uma queda superada. Como amar outra coisa que não uma digna, ilustre, vivida, sublime cicatriz. Muito obrigado. Bom, depois desta reflexão, de facto, belíssima, do nosso amigo João Luís Barreto Guimarães, eu se calhar remeti este mesmo tema da ruína, com aquele enquadramento que lhe dei à Isabela Figueiredo, para saber o que ela nos tem a dizer sobre este mesmo tema. Muito obrigada. Tenho muito a dizer. O tempo que me vai dar não chega, mas vou tentar ser breve. Também vou falar de cicatrizes, como o João Luís Barreto Guimarães, mas antes de mais quero começar por agradecer à Nova Delphi o convite que tão generosamente continua a fazer todos os anos aos escritores e pensadores para virem à Madeira falar sobre outra coisa que não economia, num tempo tão difícil em que a economia domina efetivamente tudo e sonha matar aquilo que nós fazemos, ou seja, o pensamento e a expressão do pensamento. Uma forma de ver o mundo diferente, fora da estrutura canonizada, permitida, organizada. Isto da parte da Nova Delphi merece a minha admiração, porque é sempre um risco. E também quero agradecer à Ilha da Madeira, porque já aqui vim mais vezes do que fui a Santarém, e eu vivo na zona de Lisboa. E, portanto, acho que estou constantemente a ser chamada a um sítio onde, se calhar, por algum motivo, pertenço. Eu também tenho um pequeno texto que escrevi hoje de manhã para ler ou para ir, ou pelo menos que vai orientando aquilo que vou dizer. Quando a organização me apresentou este tema, me deu a frase do Derrida, como amar outra coisa que não a possibilidade de ruína, eu li o e-mail e disse: que lindo, que maravilha a ruína, que poético. Depois parei 5 minutos e disse: que remédio se não amar a possibilidade de ruína, que foi exatamente o que eu pensei quando o Vítor, há bocadinho antes de nós entrarmos, vos disse o que somos todos nós, senão construtores de ruínas. Que remédio! E tenho andado ao longo das semanas a pensar neste tema da ruína, que é tão poético e tão terrível. E acho que o que vos quero dizer essencialmente é isto. É possível amar a possibilidade da ruína? A minha primeira resposta é: não é. Não é possível amá-la.
O que é possível é ver. Nós precisamos de ver as coisas, de as sentir. Eu falo de ver porque esta frase do Derrida, ela existe numa obra chamada A Memória de Cego. Toda esta frase é um postulado a que ele chega após a observação de uma série de obras do Museu do Louvre. É uma obra sobre, a Memórias de Cego é uma obra sobre arte, sobre o ser. O Derrida é um autor muito difícil, mas ele não é muito diferente de todos nós, no sentido em que ele se interroga sobre o dilema do ser, sobre o dilema do ser e o dilema da criação. Eu falo da necessidade de ver porque Derrida escreveu a Memória de Cego e nela defende, a certa altura, uma certa ideia de que o que é importante é ver para dentro. E eu acho que ver para dentro é algo que, nos últimos tempos da minha vida, tem dominado os meus dias. E eu posso explicar um bocado porquê. Porque eu fui confrontada nos últimos 6 meses com problemas de olhos, ou seja, com problemas de descolamento de retina, que deixaram nos meus olhos lesões tão graves que eu neste momento me vejo na iminência de poder ficar cega. Não vejo, por exemplo, do olho direito. E estou neste momento a tratar-me, tentando recuperar esse muro arruinado, essa parede arruinada. E vendo-me nesta situação de ruína, aquilo que eu quero é superá-la. É um Deus ou um médico que me desarruine, que me reconstrua. Portanto, não é possível amar essa possibilidade de ruína. Esta é a minha primeira resposta. Só pode amar a ruína quem não a sentiu. Só os belos podem dizer que a beleza não importa. Só quem vê bem com os olhos da cara pode afirmar que o essencial é ver com olhos simbólicos, com os olhos de dentro, porque nós almejamos todos a totalidade. Nós queremos ser totais, queremos ser absolutos. Esta experiência que eu vivi agora, que eu estou a viver agora, é uma aprendizagem que está a ser difícil. Eu fui muito afortunada até os dias de hoje. Tive muita saúde. E tive de assistir à decadência, à ruína física do meu pai e da minha mãe. E isso foi doloroso, foi penoso, e cada um de vocês sabe muito bem o que eu estou a dizer, porque todos nós já assistimos à ruína de alguém que amamos, ou estamos a assistir à ruína de alguém que amamos. Mas eu não tinha experienciado verdadeiramente a ruína. Quer dizer, eu tenho as minhas ruínas interiores, mas essas são ruínas com as quais já tinha aprendido mais ou menos a viver. Agora, com estas ruínas exteriores, físicas, é a ruína da casa. Essa eu não a conhecia. Como vos digo, estou a tentar recuperar os estragos. Essa possibilidade desses estragos não poderem ser reparados e de eu cegar, efetivamente, pelo menos de um olho, existe. E eu tenho pensado nesta espécie de apocalipse que me está a ameaçar, em como é que eu posso resistir e sobreviver. Porque eu não aceito a possibilidade de ruína. Eu não tenho nenhuma Maria Kodama, como o Jorge Luís Borges, que me leia livros e a quem eu os possa ditar, ou que me descreva as belezas da Ilha da Madeira, que eu nunca verei vezes suficientes, porque eu não consigo fartar-me de beleza, nem consigo fartar-me da natureza selvagem, e, portanto, eu preciso dos meus olhos. Mas mesmo que eu tivesse uma Maria Kodama para meditar uma obra,
Eu não estou preparada para o fazer, porque a obra é no seu nascimento, para mim, na minha visão, ela é no seu nascimento um ato tão íntimo e tão solitário que eu não quero sequer pensar nessa possibilidade. Essa possibilidade dói-me. Portanto, eu recuso amar a ruína. A minha necessidade de sobrevivência, ela grita pelo adiamento da ruína. A minha e provavelmente a de todos. Eu quero adiá-la, eu quero estar aqui e não quero apenas estar aqui, eu quero almejar o maravilhamento de estar aqui, o maravilhamento absoluto que me causa a vida neste mundo. E por isso eu não posso amar a possibilidade de ruína. Eu quero ver a natureza, eu quero ver as pessoas, as vossas caras, quero ver os animais, eu quero ver as obras de arte, quero ver as casas, os monumentos. Eu quero ver tudo. Este desespero de viver rejeita a ideia de ruína do ponto de vista poético e intelectual. Só aceito esta ideia intelectualmente, poeticamente. Eu quero viver para além da dimensão intelectual, quero a vida física, quero a vida tangível, porque eu estou cá para procurar essa totalidade. Anteontem, depois da última conversa da tarde, havia um cego ali na parte, um homem cego na parte de fora do teatro, e eu estive a seguir-lhe os gestos. Vi a forma como ele pegava no telemóvel, como conseguia marcar os números, vi a forma como ele fechou a mochila, como caminhava de um lado para o outro com a sua bengala branca. E fiquei a olhar para ele, a pensar quem é que o iria buscar, como é que seriam os dias dele. E também pensei que nascer e crescer para a seguir murchar é um paradoxo terrível e primordial, mas é o primeiro de todos os paradoxos e é talvez aquilo em que é mais importante pensar. É um paradoxo para nós e um drama para nós. Não é, por exemplo, para uma árvore ou não é para um cão. Eles aceitam isso, nós não. Eles, a árvore e o cão, têm uma pureza incorrupta que não ama nem desama a ruína. Eles são e ponto final. Este ser da árvore e do cão é uma aceitação que o nosso pensamento nos torna difícil, nós humanos. No eu sou das árvores, no eu sou das árvores e dos animais, sujeitos à ruína, nesse eu sou está uma compreensão do incompreensível, do inquestionável e do indizível que eu não atingi ainda. E, meu Deus, como eu os invejo. Esse amor à ruína de que nos fala Derrida está aqui. Aceitar porque sim. Aceitar, ponto final. Aceitar. Eu não posso amar a ruína porque a minha condição humana não pode aceitá-la porque sim. Eu penso demais. Eu não sou uma árvore. Eu não sou um cão. E por isso é que eu os invejo, porque eu gostava de viver em paz com isso e de aceitar isso. Se isso seria o ato de amor absoluto. E esse é o ato, esse ato de amor absoluto que eu ainda não aprendi, que tenho de aprender. Amor absoluto a mim, amor absoluto à vida, amor absoluto ao mundo. Porque eu penso que se eu aceitar a minha ruína, eu consigo amá-la. É a única forma que eu tenho de aceitar a ruína, é amá-la. A minha ruína, eu tenho de a amar. Tal como passei a amar as cicatrizes do meu corpo, resultantes dos acidentes que fui tendo ao longo da vida. E são muitas. E eu, na altura, recorri à cirurgia reconstrutiva para as disfarçar. E a cirurgia, a medicina fez o que podia, claro, mas elas estão cá. E eu hoje olho para elas e sinto-as quase como galardões de vida. E amo-as. Não tenho vergonha nenhuma delas. Não tenho nenhuma necessidade de as mostrar, mas tenho um amor a isso, aceitei-as. Eu penso que se eu aceitar as minhas retinas rotas, talvez tenha finalmente aprendido a amar-me. E porque eu quero amar-me como me ensinaram que eu deveria amar os outros. Por amor a nós e à vida,
A ruína de Derrida faz sentido. A possibilidade de amar a ruína, tal como é enunciado por Derrida, faz sentido. Por amor a nós e à vida. Porque este enunciado abriga uma ideia de renovação de tudo o que nasceu. Tudo aquilo que existe à face da Terra. As pessoas, as casas, as medidas políticas. Pensem nisto. Nós só podemos construir depois de destruir. E por isso, abençoada seja a ruína. É isto que eu quero dizer. Bom, depois desta interessantíssima reflexão feita pela Isabela Figueiredo sobre este tema da ruína, não é? Me evocou, de facto, eu acabei por perceber que a minha leitura como arquiteto da ruína é uma coisa perfeitamente romântica, não é? A ruína, eu leio-a um pouco como o Byron, não é? Um estado sublime da arquitetura, não é? Que nos evoca aquilo que é transitório, mas quando essa ruína é o nosso próprio corpo, a nossa própria existência, a nossa própria efemeridade, não é? Aí é uma coisa diferente, não é? E temos que lidar com ela de uma maneira diferente. As rosas amo do jardim de Adonis, não é? Essas vólocras amo, Lídia Rosas, que é um poema do Pessoa, não é? E um dia em que nascem, e esse dia morrem. Esse amor do efêmero é uma coisa que poeticamente é muito bonita, mas depois se calhar se traduz num drama bastante mais agudo quando nós temos que lidar com ele e com o nosso próprio envelhecimento. E, portanto, por falar em envelhecimento, eu iria então aqui para o mais jovem dos nossos convidados, aquele que tem toda a sua vida pela frente e acaba de ganhar um prémio e que ganhou esse prémio em 84, não foi? Não, 84 nasci. Mas tem toda uma vida para arruinar ainda. Tem toda uma vida para arruinar pela frente. Eu ia exatamente perguntar-lhe que reflexões é que lhe ocorrem este tema, não é? Claro. Bom, uma boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer ao Vitor, ao convite feito. É uma honra muito grande estar aqui, lançando meu livro na Europa. Eu nunca realmente imaginei que essa realidade como escritor é uma realidade ainda muito, muito recente. Em verdade, eu sou um leitor devoto, um leitor agradecido por suas leituras. E eu tenho consciência, eu moro em uma cidade pequena do Brasil, do interior de um estado que não se produz muita coisa culturalmente, de um país de terceiro mundo que também não tem uma tradição literária tão forte. Então, eu sei que eu estou no espaço errado, eu creio que estou no tempo errado também. Então, fazer literatura, em um primeiro momento, tem tudo para dar errado lá. Então, realmente estar aqui na verdade, toda oportunidade de falar com leitores e falar sobre literatura para mim é um deslumbre. Eu não tinha essa oportunidade, enquanto leitor, de conversar com outros leitores. Então, quando eu entro e posso estar aqui e posso conversar, eu sinto quase assim como um menino que está entrando no Maracanã pela primeira vez. Me desculpe, minhas referências são um pouco ligadas ao futebol, porque eu não posso muito fugir disso. Eu gosto realmente do fato de ser brasileiro. Enfim, os conceitos que foram passados aqui eles são um pouco metafísicos. Primeiro a gente falou, a Isabela falou da ruína num sentido mais próximo em relação ao próprio corpo. Antes a gente tinha dito da ruína como algo um pouco mais metafísico, ligado à imortalidade. Eu vou tentar entrar em todos esses conceitos, vou ver se eu consigo. Primeiro, enquanto a gente estava falando de imortalidade, minha cabeça viajava, além do futebol, eu penso sempre no Borges, a minha figura, meu livro é muito baseado no Borges, eu gosto muito dele como escritor. Estava falando de imortalidade, o Borges tem alguns contos célebres sobre a imortalidade, e como essa imortalidade ela é conceituada em livros. Então, livros, assim, contos muito explicativos de como o corpo ele se arruína, de como o corpo ele é transitório e de como as letras elas perduram. Tem um conto que eu acho fantástico e que vai resumir muito bem isso, que se chama, por acaso, O Imortal.
O imortal é a saga de um personagem que ele vai buscar a imortalidade, que, segundo ele diz, ela se dá em um rio. Então, quem beber da água da imortalidade, beber da água daqueles rios, vai se tornar um imortal. E ele faz a busca dele, ele toma a água de vários rios e ele encontra uma tribo de ascetas. Então, esses ascetas eles estão todos cinzentos, eles perderam a fala, eles perderam a vontade de viver. Muitos deles eles ficam assim, imóveis durante muito tempo. Tem um conceito que ele coloca lá. Tem um que ele está imóvel há tanto tempo que um passarinho se alojou nele. Então, só para dar ideia de como eles são. E ele começa a conversar, ele tenta adestrar um desses personagens, um desses ascetas. Ele diz, o cachorro ele é possível de ser treinado. Há alguns animais que falam. Um ser humano, por mais que ele viva na irracionalidade, ele é superior a isso. Então, a tentativa dele assim, ele desistiu da imortalidade e está tentando doutrinar esses ascetas. Ele consegue doutrinar e ele vai conversando com esse sujeito, até que ele descobre que esse sujeito é simplesmente o Homero. Então, nesse ponto, ele fala, pô, ele se tornou uma figura apagada, ele se tornou um sujeito apagado. O tempo fez isso com ele. O tempo vai arruinar a pessoa. Então, o tempo arruinou o personagem Homero, por mais que porque ele descobriu que aquela tribo de ascetas, eles todos tomaram da água da imortalidade. Então, eles se tornaram assim porque eles viviam há 2, 3 mil anos. Então, os personagens eles estão todos arruinados, o tempo arruina eles. Mas as letras, elas perduram. Então, eu acho que essa é uma busca literária atemporal. Acho que não sei se todos, mas a maioria dos escritores eles têm essa busca de que as letras perdurem. As academias literárias elas são um exemplo disso. Quando você se torna a academia clássica francesa, que depois ela foi para o Brasil, quem levou para o Brasil foi o Machado de Assis. Eu não sei se o conceito daqui é o mesmo, mas quando você lá no Brasil, quando você se torna um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, você se torna um imortal. Não é sem sentido essa denominação. Significa que naquele momento em que você entra na Academia de Letras, em que você se torna um imortal, aquilo tem uma conceituação muito, muito precisa. Significa que, naquele momento, o seu corpo pode perecer, mas as suas letras vão prosseguir. Eu tenho uma brincadeira que diz que no momento que você coloca o fardão da imortalidade, que no Brasil não tem muito sentido, que é um país tropical e é um fardão muito pesado, eles devem passar muito calor, e tomar chá das 5 também não tem muito sentido. Mas, lógico, isso é um costume que veio da Academia Francesa, mas, enfim, o ato de você colocar o fardão da imortalidade seria similar, eu vou voltar a um exemplo do futebol, que é algo como pendurar chuteira. Algo como dizer, eu fiz o meu trabalho, eu procedi, eu fiz a minha literatura e provavelmente daqui a uns anos eu não vou mais estar aqui, mas minhas letras perdurarão. Então, tem um significado muito simbólico, eu acho isso muito bonito, da academia. Voltando ao tema, ao mote da nossa mesa, eu acho que em um primeiro momento ela causa estranhamento a todos. É como não amar outra coisa que não ser a possibilidade da ruína. Foi dito, e foi dito aqui, foi dito nesse mesmo local, que o ato, a condição de ser um ser humano é a procura. O ser humano é a eterna procura. E foi perguntado aqui, e o que acontece quando ele para, se ele encontra? Mas ele procura outra coisa. Mas se ele não procurar mais nada? Então pode encomendar um caixão. Não tem mais sentido. Se você perdeu qualquer inquietação de procurar alguma coisa, me parece que a vida fica sem sentido. Isso foi conceituado aqui, e eu estava ali em cima só escutando isso. Achei lindo. E eu acho que é exatamente isso. E, invariavelmente, essa procura ela é o contrário do mote, ela não é a procura da ruína. Acho que ninguém em sã consciência procura se arruinar. A procura é sempre pela felicidade, essa é uma procura também atemporal, universal. Então, e essa felicidade ela também é um conceito um pouco vago, cada um procura de uma maneira. Essa procura está expressa na literatura de várias maneiras. Pode-se criar uma teoria geral de livros e essa procura ela vai estar presente na maioria dos livros. O Kafka procurava entrar em um castelo, procurava entender por que ele estava sendo processado. O Borges ele procurou tigres, procurou espelhos, procurou metafísicas em livros. O Guimarães Rosa
procurou, no seu Grande Sertão Veredas, ele procurou compreender a natureza do personagem de Adorim. O Paulo Coelho, ele busca vender livros, por exemplo. Mas, enfim, todos têm uma procura, eu acho. Mas essa procura está sempre relacionada a alguma coisa feliz, alguma coisa que, ao seu modo, vai expressar felicidade. E onde que vai se enquadrar a ruína, eu acho, nesse mote? Eu acho que a grande palavra, para mim, a palavra-chave de tudo isso é a palavra possibilidade. Eu acho que não é a ruína em si, mas é a possibilidade que ela esteja ali. Eu acho que esse é o centro eu acho que é o centro da frase, que eu acho que para a frase ser compreendida. Então, eu acho que ninguém em sã consciência procura a ruína. Mas, para você ter uma felicidade, é necessário que exista a ruína. Pelo menos, hipoteticamente. Aí, eu vou voltar... Eu vou dizer isso porque foi um tema de estudo para escrever o meu livro. Ao escrever o Evangelho segundo Hitler, eu me baseei em um conto de Borges, que ele tratava de exemplos de coisas perversas, de coisas do mal. E eu deliberadamente estudei seitas que, assim, uma área da filosofia que fazia o estudo do encaixe entre o bem e o mal, que é um tema que já teve muitas roupagens, muitos nomes, mas é conhecido muito pelos maniqueus, a seita maniqueísta que tem máximas conhecidas, como que você só conhece o bem pela existência do mal, você só conhece o sabor do doce por provando o azedo. Então não há como você ter um conceito do sublime sem ter a existência do satânico, ao menos em hipótese. Então, essa é uma filosofia, assim, ela tem várias roupagens. No meu livro, em especial, eu coloquei como a seita dos Zofitas, que é uma seita que existiu e que ela coexistia com outras seitas nos primórdios do cristianismo. E o cristianismo elas coexistiam assim, no mesmo patamar. Uma ou outra poderia prevalecer. Por um esforço maior, o cristianismo prevaleceu. Mas todas elas coexistiam no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, a seita dos Zofitas, que tinha a figura da serpente como a figura central, ao contrário da figura da cruz, ela dizia que, para você conhecer o bem, você precisa conhecer o mal. Isso também está na literatura, está presente em várias obras, em vários tomos, em várias línguas. Por exemplo, do Dostoiévski, não há redenção sem que exista um castigo. Dostoiévski bem sabia disso. Por isso a obra dele é composta. Há um crime, há um castigo e há depois a redenção do personagem. Mas não é possível existir a redenção do personagem sem existir o castigo. O castigo é necessário. O castigo é figura principal, assim, figura primordial para que exista a redenção do personagem. E também não poderia ter o castigo sem ter o crime. Há um livro há um conto que é um dos contos centrais da minha vida, do Guimarães Rosa. Esse não é do Borges. O conto ele se chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E na concepção do conto ele se parece muito com o Crime e Castigo. O personagem central do livro, que é o Augusto Matraga, ele tem uma vida desregrada, ele é um sertanejo das Minas Gerais, e ele é uma espécie de cacife local, ele tem poder sobre as outras pessoas, e acontece uma ruína dele. Ele cai, tem a queda. Então, tudo da vida dele dá errado. Até um outro personagem diz, você não foi prudente. Quando você percebe que uma coisa... O Guimarães Rosa, ele tem, às vezes, umas sabedorias populares muito bonitas. E ele diz, quando uma coisa começa a dar errado, é melhor você tirar seu time de campo, é melhor você ficar umas jogadas sem jogar. Eu acho uma coisa muito bonita. Enfim, ele não teve essa prudência e ele cai. Ele perde esposa, perde a vida, perde dinheiro, perde tudo. Ele perde poder. E o enredo do livro é de como ele consegue a redenção, de como ele consegue voltar a não ser o que era, mas de como ele consegue voltar a ter paz consigo mesmo. E há uma frase desse conto que me é marcante. Eu acho que uma das frases mais marcantes que eu tenho, que eu guardo e que invariavelmente eu repito, às vezes em frente ao espelho, ou quando eu... Assim, é uma coisa que já está automaticamente no meu ser. O Augusto Matraga, em um determinado momento, ele se vê caído, ele se vê com castigo,
e ele fala, não, eu preciso me redimir. E ele usa o seguinte termo, todo mundo tem sua hora, todo mundo tem sua vez. E pro céu eu vou, nem que seja por hit. Eu acho isso lindo. Porque ele fala, não, eu vou ter a minha hora e vou ter a minha vez. E eu vou ter a minha redenção, nem que seja por hit. E, na verdade, é uma releitura do crime e castigo, dessa concepção que eu estou dizendo. E eu acho que a ruína, né, nesse mote, nisso tudo que a gente quer dizer, ela está inserida aqui como possibilidade. Então, ela, de fato, a ruína não é boa para ninguém, ou ela é boa para a gente conseguir superar ela. Como, no caso, peço perdão, conheci a Isabela há pouco, mas já vou dizer que assim, acredito e quero muito que supere todos esses problemas, e acredito que sim. Então, eu só espero que... Eu só fico feliz de não ter realmente uma Maria Kodama ao seu lado, que eu tenho como uma espécie de trauma, assim, ela fica um pouco como fantasma, porque eu escrevi o livro sobre o Borges, e ela é esposa do Borges, e ela fica um pouco me atormentando. Mas Eu toda a vida pensei muito no Borges e na Maria Kodama e na relação que eles tinham os dois, e nunca imaginei que me veria hoje nesta situação em que penso que eu preciso de uma Maria Kodama. Mas toda a vida a Maria Kodama foi um mistério para mim, porque eu achava que a relação dela com o Borges era uma relação de apagamento. Sim. E não é. Não é. Ela foi os olhos Sim. dele. Serviu, fez esse papel. E ele precisou muito dela. Bom, mas eu acho que, em síntese, era isso que eu queria dizer. Eu acho que a ruína está inserida como possibilidade. No direito, e aqui é um trabalho, eu sou formado em direito, e o direito é um trabalho distinto, completamente distinto da literatura. Eu acho que o direito, em um certo ponto, ele vai se assemelhar ao jornalismo, que você busca conhecer os fatos em uma totalidade, você busca a verdade. Na literatura, você não tem essa obrigação. Então, dentro do estudo, como no jornalismo, há essa busca pela verdade dos fatos. Então, na faculdade de Direito, você tem estudos de como é feito esses graus de cognição. Então, é possível, é plausível, é provável, é correto. Então, assim, o possível ele está num patamar abaixo. Ele existe, mas não significa que é. Mas a ruína, no caso, ela tem que ser possível para que exista um outro elemento superior. No caso que eu estou dizendo, da redenção, da paz, da felicidade. Acho que é isso que eu queria dizer. Obrigado. Bom, e então agora vamos ouvir aqui a opinião do Paulo Moura sobre este tema. O Paulo Moura é um homem ligado ao jornalismo, intimamente ligado ao jornalismo. Portanto, há aquilo que nós consideramos como efêmero, é o mundo do efêmero, que um dia é, depois deixa de ser. É o que distingue daquilo que fica, não é? E a ruína, portanto, é um tema que provavelmente lhe interessa e que lhe fará falar um pouco sobre essa questão do efêmero, do que fica, do que é arruinado, e do que permanece e do que não permanece. Paulo, qual é a sua... Quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Bem, boa tarde a todos. Quero também, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, ao Vítor e à Nova Delphi. Portanto, como ele há bocado disse, eu já o ano passado tinha sido convidado e não pude vir porque estava numa ruína real. De facto, estava em reportagem na Ucrânia, onde estava a acontecer, portanto, uma ruína verdadeira, e, portanto, a ruína acabou por sobrepor aqui à literatura, nesse caso. Aqui eu sou também acho que ele se lembrou de mim em relação a este tema da ruína, porque eu sou repórter de guerra e, portanto, lido com a ruína e com a destruição como assim a minha matéria-prima de trabalho. Eu também não sou especialista em Derrida, não é? Portanto, esta frase tem conotações e implicações filosóficas muito, muito complexas, que levariam ao tipo de divagações. Em relação à minha experiência, o que eu posso aqui contar, e pode ser interessante trazer para este debate, que é mais a escrita sobre a realidade, viver as coisas, exatamente situações negativas, a guerra e a destruição, e, portanto, escrever sobre isso e o que fica escrito sobre isso.
A guerra por natureza, portanto, é a ruína, é a destruição, e também no sentido que eu creio que Derrida dá a esta expressão da ruína, tem a ver com a imperfeição, a ruína como imperfeição, a impossibilidade da perfeição e de captarmos a totalidade do significado das coisas. A guerra é por natureza a imperfeição e a ruína, não apenas porque ela é a destruição, portanto, porque na prática significa violência, morte, destruição física, etc., mas ela é também a imagem mais evidente do nosso fracasso como seres humanos. Não é? Portanto, a guerra é a ruína nesse sentido, em que é prova inelutável de como somos incapazes de construir uma convivência, de construir uma comunidade, de lidar uns com os outros, de lidar com as nossas diferenças, com a nossa realidade, e principalmente a guerra é a evidência de que somos incapazes de estar à altura dos nossos próprios ideais, daquilo que nós achamos que somos. Não é? Nós temos uma certa ideia do que é humano, em que geralmente a guerra está lá entre parênteses, não a consideramos a guerra, aliás, como se nós em todos os manuais da guerra e da história e da política, a guerra é uma espécie de parênteses, ou seja, a guerra é uma situação de exceção sempre. A guerra é quando, numa situação de guerra, todas as leis são postas em causa, são ao contrário. As leis não são cumpridas, há um estado de exceção, há um estado de guerra, ou seja, é um período em que os seres humanos vivem com regras diferentes. É uma espécie de parênteses, agora já acabou a guerra, podemos voltar à vida normal. Quando mesmo isso é uma ilusão, porque a guerra faz parte e sempre fez da vida normal dos seres humanos, mas nunca aceitamos isso. Toda a gente é contra a guerra, é raro encontrar alguém que diga sim, eu sou a favor da guerra e da violência, acho. Também há quem o diga, mas uma pessoa normal, bem formada, não diz isso. E, portanto, a guerra está em contradição com aquilo que nós achamos que somos. E a inevitabilidade da guerra, portanto, é essa imagem do nosso fracasso. Portanto, é uma ruína do humano nesse sentido. E nós estarmos lá, ou por razões profissionais, sermos obrigados a ir, ou estarmos na guerra, nem que não queiramos, somos confrontados com isso, com essa evidência que nos faz pensar se de facto nós somos aquilo que pensamos. Portanto, isso por um lado, a ruína da própria situação, dessas situações de guerra e de violência que significam em si mesmo. Por outro lado, isto levou-me também a refletir sobre, não só essa realidade, mas aquilo que escrevemos sobre ela. Ou seja, a escrita sobre a violência, a escrita sobre a guerra, a escrita sobre aquilo que acontece nessas situações extremas. Se essa escrita não contém em si mesmo também essa imperfeição, senão ela própria também uma ruína. Eu acho, como a minha experiência literária, entre aspas, a minha escrita é essencialmente sobre a realidade. Eu essencialmente não faço ficção, escrevo sobre coisas que acontecem e tento interpretá-las, dar-lhe um sentido, mas sempre com base nos factos, sempre escrever sobre aquilo que acontece. Eu tenho uma noção muito aguda de que aquilo que escrevemos sobre a realidade e a própria realidade são coisas muito diferentes. Não são a mesma coisa. Uma coisa é o que nós escrevemos, porque é aquilo que nós vemos, e é a nossa interpretação do que está a acontecer, e outra coisa é a realidade propriamente dita, ou seja, é uma coisa diferente. E a prova é de que duas pessoas diferentes a escrever sobre o mesmo facto escrevem coisas diferentes. Isso vê-se no jornalismo, nas instituições principalmente, em situações mais complexas, que as pessoas interpretam de formas diferentes, escrevem aquilo de forma muito diferente. É uma reconstrução da realidade. Isso acontece sempre. Portanto, a realidade e a maneira como nós a vemos e depois como a contamos são coisas diversas. Mas numa situação de guerra são ainda mais diversas. Ou seja, e isso é uma experiência, é a experiência que eu tenho, a maior parte das pessoas não tem, que é viver este tipo de situações muito extremas, em que temos essa noção de que a forma como se pode contar um acontecimento, ou quer seja a escrita jornalística, quer seja um amigo a contar, ou outro que viu, a maneira como nós interpretamos, como contamos, como nós, no fundo, vemos os acontecimentos, e aquilo que de facto é a realidade, numa situação de guerra é muito dispar, é muito diferente. Isto é por vários motivos. Por um lado, porque nós temos dificuldade em aceitar certo tipo de coisas, acreditar que elas acontecem, então tentamos vê-las de forma diferente. E por outro, porque estas situações de guerra são, por natureza, situações em que tem que vigorar, tem que estar presente na própria realidade a mentira. A mentira faz parte de uma situação de guerra.
mente-se, as pessoas, sei lá, a pessoa pega numa arma para ir matar pessoas, mas diz que a sua causa é a paz, está a fazer aquilo pela paz. Geralmente, as pessoas geralmente estão a combater pela liberdade, pela justiça, pela paz. São as razões que levam a pessoa a estar com uma arma a matar outros seres humanos. Logo aí parece uma contradição absolutamente evidente, excepto para quem está lá a fazer isso, que consegue ver uma lógica nisso. Portanto, as pessoas que participam têm uma construção ficcional, de certa maneira, daquilo que estão a fazer. Depois, a forma como é explicada a guerra por quem a planeia, por quem a decide. Todas estas últimas guerras que temos vivido, na história dos últimos 20 anos, e nas quais eu tenho estado, em quase todas estive presente, há toda uma narrativa que é construída pelos poderes, que nos justifica a guerra e que inclui elevadas doses de pura mentira, como, por exemplo, estou-me a lembrar na guerra do Iraque, onde eu estive, ou juntamente com as forças americanas, em que foi criada esta ideia de que o Iraque possuía armas de destruição maciça. E essa era a razão, além de que também estaria ligado à Al-Qaeda. Eram as duas razões que justificaram a guerra. Hoje sabe-se que essas razões foram pura e simplesmente inventadas, friamente, racionalmente inventadas. Não havia qualquer justificação nem prova, e provou-se realmente que isso não era verdade, portanto não havia armas de destruição maciça. Eu lembro-me que todos os militares e os jornalistas que iam para a guerra, todos tinham equipamento contra as armas nucleares, químicas e biológicas, que é aquele fato tipo astronauta, todo. E sempre que havia um alarme, tocavam os buzinas, toda a gente vestia aqueles fatos, menos eu, porque eu não tinha tido dinheiro, não tinha para comprar esse equipamento, e portanto eu não levei. Claro, eu acredito, eu sabia que não havia armas de destruição maciça, mas, apesar de tudo, havia toda a gente assim, havia sempre a dúvida. E então era engraçado porque toda a gente punha aquele equipamento, menos eu, e então eu funcionava um bocado como o teste. Se eu não morria é porque não devia haver contaminação no ar, não é? Geralmente faz-se isso com os pássaros, não é? Quando não caem pássaros é porque não há armas biológicas no ar. Eu funcionava um bocado ali como o teste. E de facto não havia, portanto eu sobrevivi, não havia armas. Aquilo foi tudo uma mentira, mas toda aquela guerra foi construída nesta ideia de que havia armas de destruição maciça, e que o Iraque as tinha, havia provas, fotografias, etc. Construiu-se essa mentira. Depois, outro elemento, além da mentira pura, é o elemento do inconfessável. Há certas razões que subjazem também a toda a lógica de uma guerra que são inconfessáveis. Ninguém as pode dizer, como, por exemplo, que se vai a uma guerra, no fundo, por motivos económicos, ou que, no fundo, é porque eles têm petróleo, ou para facilitar o oleoduto, ou por causa de razões geoestratégicas. Essas razões nunca são explícitas. Nunca se diz, sim, vamos lá porque eles têm petróleo, se não tivessem petróleo deixávamos morrer. Assim, vamos lá e fingimos. Não, isso é inconfessável, ninguém pode assumir isso porque não é uma razão muito nobre. Toda a gente sabe que é assim, mas não é explícito, nunca. Portanto, isso também está escondido e, portanto, substitui-se por outras razões. Depois há o preconceito. Há uma série de factos que surgem que são falsos porque derivam de preconceito. Dou-vos um exemplo. Na Líbia, por exemplo, onde eu estive, na outra guerra na Líbia, portanto, da Primavera Árabe, em que havia a luta de todos os guerrilheiros contra o regime de Gaddafi, a certa altura, por exemplo, surgiu a notícia que eles nos davam, aos jornalistas que estávamos lá, de que todos os soldados que estavam a combater ao lado das forças do Gaddafi eram estrangeiros. Eram mercenários pagos, estrangeiros. Não eram líbios. Eram estrangeiros de outros países que vinham, que recebiam um salário para estar ali a combater. E toda a gente dizia isso, e até nos levaram a entrevistar alguns, que eles tinham prendido, estavam lá numas prisões, e de facto eles eram de cor mais escura, eram negros, e eles diziam que eram de vários países africanos, e levávamos a vê-los, e como prova de que todos os combatentes eram mercenários, eram estrangeiros. E todos os jornalistas noticiaram isto. Na altura, isto foi tido como uma verdade. Nós não tínhamos hipótese de testar se isto era verdade ou não. Todos nos diziam, mostrávamos as provas, todos escrevemos em toda a imprensa internacional, se escreveu que havia mercenários estrangeiros a combater ao lado do Gaddafi. E depois percebeu-se que não. Mais tarde veio-se a saber que não, e aqueles que eles chamavam de estrangeiros
eram apenas líbios, oriundos de zonas mais do sul da Líbia, e que, portanto, eram mais escuros, porque eram de etnias diferentes, mas que eles, por preconceito, as pessoas do norte e de Trípoli, consideravam-nos estrangeiros e não verdadeiros líbios. E então diziam que eram estrangeiros e mercenários e que não tinham direito de estar ali, estar a combater, porque não estavam na sua terra. Eles próprios disseram-nos isso e nós comprámos tudo aquilo como sendo uma verdade absoluta. Portanto, estamos a dar exemplos ou seja, aquilo que torna impossível escrever a verdade sobre uma guerra, por exemplo. É uma situação destas. Ou seja, aquilo que se escreve, e é muito, e aquilo que o público tem acesso, aquilo que nós sabemos do que está a passar, é através do que as pessoas que lá estão escrevem, não é? E dizem, nas televisões, mas onde se faz as análises, interpretações e visão mais profunda é na escrita, e não só o que as pessoas na altura têm acesso, como a própria história futura vai ter acesso. Ou seja, a realidade que vai ficar na história é aquilo que alguém escreveu sobre os acontecimentos. E isso que alguém escreveu é em si mesmo uma ruína. Ou seja, eu acho que é uma imperfeição, é uma versão da realidade que às vezes tem muito pouco a ver com o que aconteceu. E a pergunta é, seria possível ter acesso de facto à realidade? Eu acho que não. Quer dizer, eu faço o possível, faço o melhor que se pode. Há jornalistas, como vocês sabem, que sacrificam a vida, deixam-se matar. Quer dizer, não há limites para essa busca da verdade, mas de facto é impossível. E então, nessas situações de extrema complexidade, é impossível aceder à realidade. Isto por um lado. Portanto, a própria obra que fica, para aquilo que se escreveu, é uma ruína, é imperfeito e não corresponde, é uma criação, de certa maneira, ainda que seja menos ficcional possível. Por outro lado, eu acho que aquilo que se escreve, a interpretação que fazemos sobre estas situações que nós achamos que nos são estranhas, como a situação de uma guerra num país distante, aquilo mais válido que se pode escrever, a única coisa que se pode realmente, verdadeiro, que se pode ir lá buscar, é encontrar aquilo que lá existe de nós próprios. Ou seja, aquilo que no comportamento destas pessoas têm comportamentos inexplicáveis, estranhos, violentos, que matam, irracionais, há muito de nós ali, ou seja, nós também poderíamos fazer aquilo. Naquela situação, provavelmente faríamos também assim, ou pior. Qualquer um de nós poderia fazer. Ou seja, alguém que escreve sobre a realidade acho que deve ter esta preocupação de ir tentar perceber o que é que de nós existe naquela realidade. E tentar perceber isso, tentar trazer isso como uma forma de nos aproximarmos. E isso é o que torna aquelas situações mais horríveis. Ou seja, aquilo que é horrível numa guerra é nós percebermos que também estamos lá. Que também poderíamos fazer aquilo, que há muito de nós que está ali. Não são, porque toda a narrativa de uma guerra é o oposto disto. A narrativa oficial é sempre de que é preciso criar um inimigo, um outro, que é muito diferente de nós, é muito estranho, é inexplicável, é uma espécie de demónio. Não é? Temos que, aliás, todo o trabalho de propaganda que existe previamente a uma guerra é de demonizar o inimigo. É preciso primeiro demonizá-lo, para depois nós temos uma razão para irmos lá matá-lo. Não é? Porque são pessoas que não têm nada a ver connosco, absolutamente diferentes, estranhas, inexplicáveis e que representam o mal. O papel de alguém que escreve de forma honesta sobre uma guerra é o contrário, é tentar lá ver o que é que eles têm de igual a nós. Nós também somos assim. E tanto a um nível individual, ou seja, cada um de nós tem dentro de nós todas aquelas possibilidades de também agir daquela maneira, como ao próprio nível coletivo ou civilizacional. Não é? E também, mais uma vez, também é isso que causa horror. Nós percebemos que nós também estamos lá. Como, por exemplo, todo este enredo hoje em dia dos fundamentalistas islâmicos, o Estado Islâmico, o terrorismo ligado ao Islão, que é o horror supremo, ou seja, são representados como o mais diferente possível de nós, né? Da nossa civilização, é uma outra civilização, são valores opostos, fazem a apologia da violência pura, matam de forma gratuita, portanto, eles são o inimigo, sem nenhuma dúvida. No entanto, quem estudar um pouquinho de história, não é preciso ser especialista, percebe que os terroristas islâmicos foram uma criação do Ocidente. Portanto, foi a partir da guerra no Afeganistão, contra a União Soviética, os próprios Estados Unidos armaram, treinaram, incentivaram os terroristas islâmicos
chamados freedom fighters, para combaterem os infiéis dos comunistas. E foi toda esta gente que, depois de acabar a guerra do Afeganistão, se espalharam pelo mundo, primeiro na Argélia, e depois em todos os países do Médio Oriente e na própria Europa, e que hoje em dia depois deram origem à Al-Qaeda e agora ao Estado Islâmico. Portanto, foi uma criação do Ocidente. Não é um demónio que surgiu de não sei de onde, surgiu do próprio seio da nossa civilização. E é precisamente por isso que eles nos metem medo, não é? Porque saíram de dentro de nós. Porque se fosse um inimigo externo, a gente sabe como há de combater. Combate o inimigo, como se vier um extraterrestre, sabemos que a invadir a Terra, sabemos, como se vê nos filmes, como é o combate. Portanto, um inimigo que está dentro de nós é o mais difícil de combater. Portanto, o papel da escrita, da literatura, sobre estas realidades extremas, acho que deve ser encontrar o que há de nós naquilo que é diferente, naquilo que até nos parece horrível. E por outro lado, para terminar, a outra vertente que acho que também podemos amar na imperfeição desta escrita é que, ao mesmo tempo, esta escrita, precisamente porque tem que ser sobre aquilo que é humano e sobre aquilo que são as várias possibilidades do humano, também não se pode limitar a constatar o horror das coisas. Tem que acreditar que é possível a transformação. Ou seja, a escrita só tem sentido, e aí o papel da escrita quando ascende ao estatuto de literatura, pelo menos no meu entender. No meu entender, eu acho que literatura pode ser ficção e pode ser não ficção, assim como há ficção que não é literatura, né? Se a ficção não tiver um certo nível de qualidade na escrita, não se pode considerar literatura. Mas a não ficção, desde o jornalismo ou a escrita sobre a realidade, também pode, se tiver arte na escrita, pode ser considerada literatura. E, portanto, essa escrita sobre a realidade pode ascender à literatura quando transcende a própria realidade e a interpreta de forma a admitir a possibilidade da utopia. A admitir que toda a realidade é transformável, que o ser humano, apesar de ser incapaz, e temos provas a cada minuto que é incapaz de ter uma vida digna, nós temos que continuar a acreditar que é possível. Temos que continuar a acreditar que todas as guerras são passageiras, um dia haverá a paz, um dia conseguiremos e temos que tentar continuar a lutar por isso. E, portanto, nós acreditarmos nisso, e isso está expresso nas obras literárias, é, de certa forma, também uma imperfeição, não é? Porque sabemos que isso, no fundo, não é verdade. Mas é essa perfeição, para terminar, que no fundo, é digna de ser amada na literatura. Era isto. Sim, senhor. Pronto, depois desta intervenção, eu penso que é a altura de, então, abrirmos um pouco a discussão aqui à plateia. Se houver alguém que tenha alguma questão que queira pôr aos nossos convidados aqui, é, nesta altura, o momento de o fazer, não é? Não sei. Sim, eu gostava de perguntar o que é para vós, de facto, a verdadeira ruína. Eu percebi que para a professora Isabel Figueiredo a verdadeira ruína constituía a sua própria limitação física e gostava de saber para os restantes o que é de facto para vocês a ruína. Não sei se quer começar o nosso poeta aqui responder esta questão. Eu julgo que dei exemplos do que é que podia ser a ruína na minha atividade profissional, relacionados com a doença, e dei exemplos do que poderia ser a ruína num âmbito mais criativo da vida, passíveis de inspirar, por assim dizer, um poeta. E talvez não repetisse esses exemplos, mas acrescentasse apenas duas ou três noções. A ruína pode ser física ou pode ser abstrata, pode ser exterior ao nosso corpo ou pode ser interior ao nosso corpo.
nós temos, talvez porque vimos de áreas diferentes, nós temos uma noção de ruína antropologicamente diferente. Eu talvez seja o mais pessimista de todos. Não sei se por ser poeta, não sei se por ser médico e lidar com a doença. E tenho uma ideia que, por exemplo, corrigir uma ruína arqueologicamente é falsear a verdade. É falsear a verdade da história, é falsear a verdade do tempo. Não passa pela cabeça de ninguém ir ao templo de Diana, em Évora, e acrescentar as colunas que lá não estão. Nós aceitamos aquela ruína e amamos aquela ruína. Corrigir a ruína do corpo é resistir. É resistir à doença, é resistir à morte. No fundo, é adaptarmos-nos. E conseguir chegar a amar a ruína, é, no fundo, aceitar a inevitabilidade da passagem do tempo sobre as coisas e da passagem do tempo sobre nós, a inevitabilidade da perenidade. Porque talvez seja por isso que eu sou o mais pessimista de todos. Eu acho que a ruína vence sempre. No lifespan da nossa vida, se nós considerarmos a nossa vida, a nossa era, o nosso tempo, o nosso século, e eu julgo que a ruína vence sempre. E, portanto, quanto mais depressa nós aprendermos a amar a ruína, maior possibilidade temos de ter bolos de felicidade ao longo da nossa vida. O Derrida diz, a certa altura, naquela obra que dá, onde está esta frase, ele diz a certa altura que nas ruínas românticas, por exemplo, quando nós olhamos para uma ruína, não está lá nada. E nós, no entanto, olhamos para lá, queremos olhar, queremos vê-la. E ele diz que, obviamente, diz isso depois de uma série de construções teóricas, mas o que ele diz é que na ruína está a origem. Isto é importante, que na ruína esteja a origem, ou seja, que na morte esteja o nascimento. A ruína é essa constante lembrança do nascimento e do fim. É isso, para mim, é a ruína. A ruína é a possibilidade, é a espada que está constantemente sobre a cabeça, a espada do fim. E a espada do fim só existe porque existiu uma origem. Mas eu acho que as pessoas foram todas falando sobre o que é a ruína indiretamente, ou muito diretamente. Marcos. Bom, eu queria primeiro dissociar a ideia, pelo menos assim, ao meu ver, a ideia da ruína com a ideia do tempo e do perecer do corpo. Eu acho que isso é correto, isso é ponto. A gente não vai mudar essa condição humana. As alegorias da imortalidade, elas mostram justamente a impossibilidade dessa imortalidade do corpo. Então, que vamos morrer e que o corpo vai perecer, que nós vamos todos ficar velhos, e esse destino é correto, esse fim é correto. Quando eu especifico ruína, eu não quero dizer em relação a isso. Eu citei o exemplo de um personagem do Guimarães Rosa, que ele teve uma queda e ao fim da vida ele conseguiu redenção. Eu estou relutando a dizer mais sobre esse conto, porque eu vou contar o essencial do conto. Eu gostaria que todos lessem, assim, é um conto muito bonito, de fato. Mas, enfim, no final desse conto ele consegue a redenção dele. E a redenção dele, assim, é próxima à morte. Ele consegue a redenção dele muito próxima à morte dele. E o fim dele é até muito parecido com o fim do Breaking Bad. Ele morre ao relento, olhando para o céu. Assim, é muito imagético, muito bonito. E ele olha, e no fim da vida dele, nos últimos segundos da vida dele, ele encontra a redenção. Agora, você me pergunta, ele teve a ruína dele? Eu acredito que não. Eu acho que não é essa ruína que eu me refiro. Eu acho que a ruína, nesse ponto, talvez um aspecto de vista literário, mas é um aspecto muito mais psicológico. Por exemplo, no caso dele, ele perdeu tudo da vida dele, aquilo foi a ruína dele. Qual que seria a causa da minha... Você me perguntou qual seria a minha ruína.
Eu não sei, acho que tem diversos fantasmas que me atormentam. Muitos deles podem ser a causa da minha ruína. Sim, e nenhum deles é a morte, eu acredito. A morte, eu acredito que é um elemento correto e para essa a gente está caminhando, não é indubitável. Mas há muitas coisas que poderiam ser causadoras dessa ruína. Assim, às vezes são coisas muito íntimas, muito pessoais, mas acho que cada um tem sua ruína. Eu estava dizendo, como essa noção é um elemento muito complexo, como eu estava brincando anteriormente. Cada um tem uma procura. Fulano procurou isso, Ciclano procurou aquilo. A ruína, por exemplo, do Paulo Coelho seria não vender mais livros. Pronto. Eu acho que isso é independente da morte dele. Enfim, eu queria dissociar esse elemento da ruína com o elemento da morte. Não era isso que eu estava querendo passar. Ir vivendo é uma grande ruína. Sim, em off. Eu concordo também com aquela ideia da Isabel de que há também a beleza na ruína no facto de aceitarmos as marcas, aceitar as cicatrizes, aceitar os efeitos do tempo, a nossa história, as próprias desilusões que estão associadas, aceitar e amar isso. Eu estive no Iraque, antes da guerra do Iraque, e então fui visitar a Babilónia. O Saddam Hussein mandou reconstruir as ruínas da Babilónia. Eu não sei o que aquilo acontece hoje, se aquilo se mantém assim ou não, mas é uma coisa impressionante. Havia todas as ruínas da cidade da Babilónia, ele mandou reconstruir de acordo com aquilo, todos os documentos, com o que teria sido na época. E então estão todos os muros, os grandes portões, etc. Tudo muito bonito, em azulejos azuis, com todas aquelas estátuas. E é uma sensação estranhíssima e horrível entrar naquele sítio, apesar de virmos ter a sensação de estar a entrar na verdadeira Babilónia, mas não temos. Portanto, ter destruído a ruína e tê-la reconstruído, aliás, foi considerado um crime por todos os arqueólogos, não é? Ter feito isso. De facto, não resulta, não adianta ir contra a ruína, nesse sentido. Agora, se me perguntam, para mim, o que ruína verdadeira, nesse sentido da total decadência, o que significa, para mim, é o deixar de acreditar. Deixar de acreditar de que é possível construir um mundo justo, mudar as coisas, vivermos melhor, até a própria imortalidade, que a ciência descobre a imortalidade. Eu acho que temos que continuar a acreditar nisso, na imortalidade de diversas maneiras, através da religião. Eu acredito na ciência, eu tenho esperança que os cientistas ainda consigam, a meu tempo de vida, a descobrir qualquer coisa, prolongo por mais de 100 anos, mas acho que esse elemento de acreditar em alguma coisa é a única coisa que nos pode salvar da ruína. Bom, e depois com esta mensagem de esperança, que Ferreira de Castro, aliás, escreveu sobre isso num romance que se passa aqui até na Madeira, que é essa possibilidade de viver a eternidade, não é? O romance é a própria eternidade, chama-se eternidade, viver eternamente, não é? E de superar a própria morte, essa nossa condição. Terminamos aqui este encontro. Eu queria anunciar que de seguida vai haver o lançamento do Evangelho segundo Hitler, do nosso amigo Marcos Pérez, aqui já de seguida, não é verdade? E despeço-me a todos, obrigado por estarem aqui nesta presença.